As pessoas são o maior ativo de uma empresa. Mantê-las motivadas é essencial para que uma organização possa atingir os seus objetivos. Ter um bom sistema de avaliação de desempenho permite uma melhor comunicação interna, aumento da produtividade, foco nos resultados, reconhecimento dos seus colaboradores e alinhamento entre objetivos pessoais e organizacionais. Mas o processo de avaliação de desempenho pode ser complexo, pois envolve todos os colaboradores da empresa. Ter uma ferramenta de gestão que o auxilie neste processo é essencial. Venha ver como o PHCCS Web o pode ajudar. Antes de poder criar as avaliações, existe todo um fluxo que deve estar previamente configurado. Deve começar por definir as características das funções. Neste ecrã poderá definir os vários critérios que um colaborador tem de cumprir numa determinada função. Serão estes critérios que posteriormente serão avaliados na avaliação de desempenho. Para criar um novo critério, deve introduzir um novo registro e começar por definir o nome da característica. Pode selecionar o grupo a que pertence, de modo a organizar a informação por categorias. A opção Característica Global é útil, pois permite definir que esta característica é comum a todas as funções, como por exemplo a assiduidade. A opção Indicador permite definir que a característica é um mero indicador e que não contará para a avaliação. Pode indicar uma descrição, bem como a forma como esta característica deve ser avaliada, de modo a ficar claro para o avaliador o que é esperado avaliar com esta característica. Por fim, os respectivos valores que irão permitir classificar esta característica numa avaliação, isto é, o valor mínimo, o valor de referência, que é o valor esperado que o colaborador deve atingir, e o valor máximo. Depois deve criar as funções da sua empresa. Ao criar uma função, as características que foram definidas como globais aparecem por defeito no ecrã. Deverá preencher o campo Identificação, bem como o nome da função. No seguinte separador, deve completar a grelha com as restantes características da função. Para isso, basta clicar neste botão e ir introduzindo as várias características. O campo Ponderação é útil na medida em que poderá ter diferentes níveis numa função. Por exemplo, na função de técnico. Pode ter diferentes níveis como o técnico júnior, o técnico e o técnico sénior. Ora, o fator de ponderação poderá ser diferente em determinada característica, pois o que é esperado de um técnico sénior numa determinada característica pode ser diferente do que é esperado de um técnico júnior. Ora, aqui o fator de ponderação permite fazer essa distinção. Tem também o campo Como Avaliar, que lhe permite identificar os aspectos importantes a avaliar nas diferentes características. Depois de criadas as suas funções, deve associá-las aos colaboradores. Para isso, deve aceder ao ecrã de colaboradores e definir a respectiva função. Depois destas configurações se encontrarem efetuadas, está pronto para introduzir as suas avaliações. Estas avaliações são efetuadas na ótica do líder para com o colaborador. Aceda então ao menu aplicacional e selecione a opção Avaliações. Neste ecrã defina o colaborador a ser avaliado e mais abaixo serão listadas as características ao qual o mesmo será avaliado. Deve definir a data da avaliação e poderá atribuir uma classificação. Na grelha, associada a cada característica, encontra-se o valor de referência. Depois da grelha, no canto inferior direito, encontra a soma das características relativamente aos três valores, ao valor mínimo, valor de referência e valor máximo. O líder deve então atribuir a classificação respectiva a cada característica e, à medida que vai atribuindo as respectivas classificações, pode ver o valor da avaliação do colaborador, bem como a respectiva média, a aparecer no canto inferior direito, abaixo da grelha. Pode ainda incluir observações para justificar a classificação atribuída a cada característica. No separador Observações, encontra o nome do avaliador. Este campo é preenchido automaticamente com o nome do superior hierárquico do colaborador e pode ainda complementar a avaliação introduzindo alguma observação que pretenda partilhar com o colaborador. Faça a avaliação de desempenho dos seus colaboradores de uma forma simples e promova a retenção do talento com o PHCCS Web.